Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Isso aconteceu comigo há alguns anos, logo depois de alugar e me mudar para uma nova casa. A primeira semana passou rápido e sem nenhum problema. Desembalei minhas coisas, comprei alguns móveis novos e organizei tudo exatamente do jeito que queria. A principal razão pela qual decidi me mudar para lá foi o fato de ter conseguido um trabalho remoto, então ter um espaço tranquilo para trabalhar era algo importante para mim. A casa ficava um pouco afastada das outras, o que me proporcionava um ambiente ideal e sem interrupções. Uma manhã, depois de fazer o café da manhã e me sentar para trabalhar, ouvi um toque na porta da frente. Levantei e abri a porta, e para minha surpresa, era o meu proprietário. Ele estava sorrindo, com aquele sorriso amigável, e perguntou como eu estava. Sim, estou bem, obrigado, respondi, ainda sem entender o motivo da visita dele. Ele tentou bater um papo rápido antes de mencionar que apenas queria verificar se tudo estava bem. Então, ele se despediu e foi embora. Voltei ao meu trabalho, mas aquela visita foi, no mínimo, estranha. Não me incomodei com ele ser amigável, mas ele poderia simplesmente ter me mandado uma mensagem, em vez de aparecer do nada na minha casa. O resto do dia passou e acabei esquecendo o ocorrido, até que, no final do jantar, decidi dar uma caminhada pela rua. As casas dos vizinhos eram bastante espaçadas, então nunca tive a chance de ver os outros imóveis do bairro. Caminhei por cerca de meia hora e então virei de volta. Quando estava me aproximando da esquina perto da minha casa, notei um carro estacionado no lado da rua. Não estava exatamente em frente à minha casa e não havia nenhum outro imóvel por perto. Ao passar ao lado do carro, percebi que era o mesmo veículo que meu proprietário tinha quando me mostrou a casa. No entanto, não havia ninguém no carro. Senti um arrepio na espinha, mas não entrei em pânico. Apressadamente, subi o caminho da entrada e entrei na casa. Olhei pelas janelas, procurando alguma sinalização dele no quintal ou em algum lugar próximo, mas não encontrei nada. Não estava realmente assustado, apenas desconfortável e intrigado pela situação. Eu tinha acabado de andar pelo bairro todo e não sabia onde ele poderia estar além da própria casa. Depois de alguns minutos, desisti de procurar e resolvi voltar à minha rotina. No entanto, mais uma hora se passou até que um toque na porta me chamou a atenção novamente. Ao olhar pelo olho mágico, vi meu proprietário lá outra vez. Suspirei, irritado, e abri a porta, perguntando educadamente: sim, estou bem, obrigado. Mas, por favor, me avise antes de aparecer por aqui na próxima vez. Ele se desculpou, dizendo apenas querer garantir que eu estivesse feliz na casa. Sorri, disse que precisava voltar ao trabalho e fechei a porta. Algo naquela interação, o jeito como ele falava e aquele olhar estranho, foi realmente perturbador. Era como se ele não entendesse os sinais sociais básicos, mas algo no comportamento dele me deixou uma sensação ruim. Naquela noite, fui para a cama pensando em como poderia informar ao meu proprietário que queria ser deixado em paz. Ele era meu locador e a casa pertencia a ele, mas existem regras que precisam ser respeitadas ao alugar um imóvel. Adormeci sem saber exatamente o que fazer. No entanto, fui acordado não muito tempo depois. Já passava da meia-noite quando um toque na porta me tirou do sono. Acendi as luzes e desci as escadas, imaginando que, se fosse o meu proprietário novamente, eu perderia a paciência. Olhei pelo olho mágico e, como eu suspeitava, era ele. Abri a porta abruptamente e disse firmemente: o que você está fazendo aqui? Você não pode estar aqui agora. Precisa sair. Foi nesse momento que notei que ele estava segurando uma mala. Ele disse que precisava fazer um reparo urgente nos canos do porão, pois recebeu um alerta no celular informando um vazamento de gás. No entanto, nenhum dos alarmes da casa tinha disparado, o que tornava tudo muito suspeito. Tentei responder que chamaria alguém pela manhã e comecei a fechar a porta, mas ele, de repente, forçou o corpo para dentro, ignorando o meu esforço para fechá-la.
Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Ele entrou completamente na minha casa, olhou para mim com um sorriso assustador e colocou a mala no chão. Ele pediu que eu o acompanhasse até o porão para mostrar o problema no cano. Hesitante, segui alguns degraus antes de ter um pensamento rápido. Corri até meu quarto, peguei o celular e as chaves e voltei para a porta da frente. Antes de sair, parei perto da mala e a abri apenas para ter certeza do que estava dentro. Para meu horror, não havia nenhuma ferramenta comum. O que estava na mala não fazia sentido e não tive tempo de investigar. Ouvi os passos dele subindo de volta enquanto saía da casa e corria para o meu carro. Dirigi até um estacionamento próximo e chamei a polícia. O que aconteceu depois disso ainda me assombra todos os dias. Meu proprietário estava lá quando a polícia chegou, mas a mala desapareceu. Eles nunca a encontraram. No final, tudo que consegui foi me mudar sem precisar pagar a taxa de rescisão do contrato de aluguel. Embora as autoridades não tenham tomado nenhuma medida efetiva, a experiência deixou claro que meu proprietário não respeitava os limites básicos entre locador e locatário. Aceitei o acordo e me mudei imediatamente, mas no fundo, sei que ele está por aí, talvez planejando algo semelhante com outra pessoa, e não há nada que eu possa fazer para evitar isso. Isso aconteceu há alguns anos, mas ainda me deixa com uma sensação inquietante sempre que penso nisso. A única razão pela qual estou compartilhando agora é porque já faz tempo, e não acho que correrá nenhum risco por estar na internet. Na época, minha esposa e eu tínhamos acabado de nos mudar para os subúrbios, saindo da cidade. Havíamos acabado de ter nosso terceiro filho e, entre as coisas do bebê, os brinquedos e o caos geral, nosso apartamento estava extremamente apertado. Encontramos uma casa charmosa em um bairro tranquilo e seguro. Os vizinhos diziam que era o tipo de lugar onde você poderia deixar as portas destrancadas sem preocupações. A casa não era enorme, mas certamente era um avanço em relação ao espaço minúsculo onde morávamos. Um dos destaques que chamou a atenção da minha esposa foi o quintal, que tinha um jardim bonito, embora um pouco descuidado, e algumas estátuas antigas espalhadas. Elas eram gastas pelo tempo, um pouco assustadoras. Pode parecer estranho, mas minha esposa e eu adoramos, dissemos que dava um charme ao quintal. Eu, sinceramente, era indiferente, então deixei tudo como estava, estátuas e tudo mais. Para mim, isso significava menos trabalho, e eu não ia reclamar disso. Alguns dias após a mudança, eu estava olhando pela janela, admirando o quintal, quando notei algo estranho. Uma das estátuas, um anjo, acho que estava virada de costas para a casa. Todas as outras estavam voltadas para nós, então aquilo parecia fora do lugar. Eu tinha quase certeza de que todas estavam na mesma direção, mas não sabia ao certo. Não pensei muito sobre isso e supus que talvez estivesse lembrando errado. Na manhã seguinte, olhei pela janela novamente, e foi aí que percebi, outra estátua tinha se virado de costas para a casa. Desta vez, eu sabia que algo estava acontecendo. Perguntei à minha esposa sobre isso, mas ela apenas deu de ombros e disse que não tinha notado nada. Pensei que talvez fosse meu filho Rodrigo. Ele era um pequeno brincalhão na época, sempre aprontando algo. Mas, quando perguntei a ele, ele apenas me olhou como se eu fosse louco. Eu duvidava que ele fizesse algo assim, de qualquer forma. No entanto, eu sabia que havia algo acontecendo, mas não conseguia provar. Não queria causar problema, então tentei ignorar. Afinal, eu tinha problemas maiores para lidar, como o medo constante de perder meu emprego, já que estávamos passando por dificuldades financeiras. Alguns dias se passaram sem nada de estranho, e comecei a relaxar. Mas, então, uma noite, olhei pela janela e meu coração quase parou. Todas as estátuas estavam alinhadas, em fila, bem na borda da casa, apenas paradas ali. Foi uma cena assustadora, parecendo saída de um filme de terror. Soa ridículo, mas uma parte de mim podia sentir todos aqueles olhos olhando para mim. Minha respiração ficou ofegante, e eu não conseguia decidir se aquilo era mais assustador ou bizarro. Fui para fora tentar entender o que estava acontecendo.
Antes de abrir a porta dos fundos, dei algumas olhadas nervosas pelo quintal para ter certeza de que não havia ninguém por lá. Ainda era dia, mas eu estava paranoico. Finalmente criei coragem, abri a porta e fui inspecionar as estátuas. Tentei levantar uma delas e imediatamente percebi algo. Elas eram pesadas, muito pesadas para uma pessoa mover sozinha. Eu nem conseguia movê-las. Enquanto decidi o que fazer, minha esposa saiu de casa, e o olhar no rosto dela mostrava que estava tão assustada quanto eu. Ela sugeriu que talvez algum vizinho estivesse tentando nos assustar por sermos novos no bairro, mas essa explicação não fazia sentido. Havíamos conhecido os vizinhos, todos pareciam pessoas normais. Além disso, era difícil acreditar que alguém em sã consciência faria isso com uma família com crianças pequenas. Aquilo era assédio, não uma brincadeira inofensiva. Acabamos chamando a polícia, mas, como era de se esperar, eles não puderam fazer muito. Sugeriram que colocássemos câmeras de segurança, mas não tínhamos dinheiro para isso. Disse a eles que consideraríamos a ideia, mas, por dentro, eu estava relutante em tomar uma medida tão drástica. Os policiais foram embora, e, embora eu me sentisse um pouco melhor, minha esposa ainda estava extremamente abalada. Fizemos o possível para esconder a situação das crianças. Podem nos julgar, mas não queríamos assustá-las. Nada aconteceu no dia seguinte nem no outro. Imaginei que a presença da polícia tivesse afastado quem quer que fosse o responsável. Isso fazia sentido até certo ponto. Tentamos seguir em frente, mas nenhum de nós se sentia totalmente confortável. Apesar disso, comecei a tentar me convencer de que talvez minha esposa estivesse certa, de que poderia ter sido apenas uma brincadeira de mau gosto. Mas isso não ajudava em nada a acalmar meus nervos. Eu ficava sempre alerta, olhando pelas janelas toda vez que passava por elas, meio que esperando ver uma estátua fora do lugar. Uns dias se passaram sem incidentes, e comecei a acreditar que o pesadelo tinha acabado. Pela primeira vez em muito tempo, a casa começava a parecer um lar. Mal sabia eu como estava enganado. Era um final de semana, não lembro se era sábado ou domingo, mas definitivamente era um dia em que as crianças não tinham aula. Depois do café da manhã, fui para o quintal brincar com elas. Foi então que vi algo que fez meu coração parar. Aquilo estava pintado com spray em grandes letras pretas na parede de trás da casa. Estavam as palavras: "Vão embora". Quase deixei meu filho cair de tanto susto. Sem pensar, levei as crianças para dentro e disse à minha esposa para ficar com elas lá. Não sei o que me deu, não sou uma pessoa muito corajosa, mas comecei a correr pelo jardim gritando ameaças para quem quer que tivesse vandalizado a casa. A adrenalina estava correndo pelo meu corpo, e eu estava pronto para brigar. No entanto, não havia ninguém no quintal. Depois de um tempo, desisti de procurar. Enquanto voltava para casa, a adrenalina deu lugar a um medo puro. Aquilo era sério. Alguém havia deixado uma mensagem direta para nos assustar. Eles poderiam querer nos machucar, e eu sabia que a situação só ia piorar dali em diante. A polícia veio novamente e fez outro boletim de ocorrência, mas, sem pistas, pouco podiam fazer. Insisti para que permanecessem na propriedade, caso essas pessoas voltassem, mas eles disseram que não tinham provas suficientes para justificar o uso de recursos assim. Segundo eles, poderia ser apenas vandalismo de adolescentes delinquentes. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Prometeram que manteriam uma viatura patrulhando a área, o que, de certa forma, era um consolo. Minha esposa estava ainda mais abalada do que eu, então tentei tranquilizá-la, dizendo que ficaríamos bem, mesmo que, por dentro, eu estivesse completamente apavorado. Aquela noite, enquanto estava na cozinha, ouvi minha esposa gritar na sala de estar. Corri até lá e a encontrei parada perto da janela, apontando para fora. Olhei e senti meu estômago afundar. Havia 5 pessoas no nosso quintal, todas usando máscaras brancas. Elas se moviam de forma estranha e desajeitada, como se fossem marionetes. Ficamos parados, congelados, sem saber como reagir. Aquilo era aterrorizante. Não entendi o que estavam tentando fazer,
mas era uma das coisas mais perturbadoras que já presenciei. Saí da sala e corri para a cozinha, pegando a maior faca que encontrei. Gritei para minha esposa ligar para a polícia enquanto eu abria a porta dos fundos e saía, segurando a faca. Com um grito de raiva, dei um passo em direção a eles, mas logo me arrependi. Eram 5 contra 1, e eu não sabia se estavam armados. Antes que algo pior acontecesse, corri de volta para dentro, como um covarde. Apesar disso, a faca pareceu assustá-los. Eles pararam de dançar e fugiram em direção ao jardim, desaparecendo de vista. Ordenei que minha esposa subisse, encontrasse as crianças e se escondesse. Enquanto isso, fiquei vigiando a porta de trás, esperando que eles não tentassem entrar. Quando a polícia chegou, os indivíduos já haviam sumido. Fizeram uma busca pela área, mas não encontraram nenhum sinal deles. No dia seguinte, instalei câmeras de segurança, mesmo com o custo alto. Minha esposa ficou traumatizada por semanas, implorando para nos mudarmos. Eu prometi que, se acontecesse algo mais, nos mudaríamos, mas avisei que isso nos prejudicaria financeiramente. Por sorte, as câmeras surtiram efeito. Nunca mais tivemos outro incidente, e aquelas pessoas nunca voltaram. A pior parte é que ainda moramos na mesma casa e nunca tivemos uma explicação para o que aconteceu. Minha esposa, Paula, e eu nos mudamos recentemente da nossa antiga casa. Ela não gostava de morar tão perto da família e queria colocar uma certa distância entre nós, então foi exatamente isso que fizemos. Não temos filhos, e ela parou de trabalhar há muito tempo, o que a deixou bastante aberta às minhas sugestões sobre onde morar. Como sou eletricista, mudar de lugar não é um grande problema para mim. Acabamos nos estabelecendo em uma área rural. Ambos sempre fomos pessoas do interior, então a mudança de estilo de vida não foi tão drástica. Isso foi há cerca de 3 meses, mais ou menos. Encontramos um ótimo negócio em uma casa bem afastada. A casa, na verdade, é maior do que realmente precisamos, já que somos só nós dois e nossa labradora preta, Lola. Mas pensamos que o espaço extra seria útil, talvez até para receber alguns amigos que fizéssemos por lá. Depois de alguns meses instalados, comecei a notar algo estranho. As luzes do andar de cima continuavam desarmando os disjuntores, mas o restante da casa permanecia com energia. Depois que isso aconteceu 1 ou 2 vezes, percebi exatamente qual era o problema. Como disse, sou eletricista, então isso é o meu dia a dia. Achei que seria um conserto simples, apenas uma questão de reorganizar a carga nos disjuntores, que provavelmente ficavam no porão. Para ser honesto, eu não tinha passado muito tempo no porão desde que nos mudamos. Não havia motivo para isso. Havíamos dado uma olhada rápida quando o corretor nos mostrou a casa, mas eu não prestei muita atenção. Pensando bem, acho que não tinha entrado lá nenhuma vez desde então. Desci as escadas e comecei a procurar o painel principal. O porão estava bem bagunçado, cheio de móveis antigos e coisas acumuladas, parecendo mais um depósito do que um porão. Não era o tipo de espaço que poderia ser usado facilmente. Depois de um tempo, encontrei o painel e comecei a mexer nele. Depois de cerca de 10 minutos, identifiquei onde estava o desequilíbrio de carga e disse a mim mesmo que faria o reparo quando tivesse mais tempo. Naquele momento, estava prestes a subir as escadas, mas a curiosidade falou mais alto. Já que eu estava no porão, não parecia uma má ideia dar uma olhada em volta. Afinal, esta era minha casa, e era estranho não conhecer todos os cantos dela. Enquanto explorava, não encontrei nada de muito interessante, apenas mais móveis velhos e entulho. Mas, então, notei algo estranho no canto mais distante do porão. Atrás de uma pilha de cadeiras de madeira antigas, havia uma porta grande de metal. Essa não era uma porta qualquer, parecia algo de padrão industrial. Era maior do que uma porta comum e parecia bem grossa. Caminhei até ela e confirmei minhas suspeitas. Parecia o tipo de porta que você veria protegendo um cofre ou uma sala de segurança. Minha primeira ideia foi que talvez fosse um abrigo ou algo do tipo. Mas isso seria algo incomum de ser esquecido.
Imaginei que o corretor teria mencionado um detalhe tão importante. Tentei abrir a porta, mas a maçaneta não se mexia. Estava trancada. Subi imediatamente e comecei a vasculhar uma gaveta cheia de chaves que os antigos proprietários haviam deixado. Nenhuma delas funcionou. Tentei umas 15 chaves, mas nada. Contei a Paula sobre a porta, e ela ficou tão curiosa quanto eu. De alguma forma, ela conseguiu entrar em contato com os antigos proprietários. Foi nessa ligação que minha curiosidade deu lugar a uma preocupação genuína. Os antigos donos eram estranhos ao telefone. Faziam pausas longas, como se pensassem cuidadosamente no que dizer ou tentassem evitar falar demais. A certa altura, a esposa mencionou que era apenas um abrigo de segurança. Eu disse que isso era ótimo, mas que não podíamos usá-lo porque estava trancado. Após outra pausa, ela afirmou que haviam perdido a chave e sugeriu que simplesmente ignorássemos a porta. Achei essa explicação muito improvável, já que eles haviam deixado chaves para portas aleatórias que provavelmente nunca usaríamos. O tom dela também me deu uma sensação ruim. Encerramos a ligação rapidamente, já que eles claramente não estavam interessados em conversar. Paula tentou levar na brincadeira e disse que eu estava exagerando, mas eu não conseguia tirar aquilo da cabeça. Nas semanas seguintes, às vezes descia as escadas apenas para encarar a porta, imaginando o que poderia haver lá dentro. Depois de várias tentativas de abrir a porta, incluindo truques que aprendi no trabalho, acabei desistindo. Mas 2 dias atrás, decidi contratar um chaveiro. Ele veio até a casa, e eu o deixei trabalhar. E foi aí que as coisas começaram a tomar um rumo inesperado. Após cerca de 30 minutos, desci para ver como ele estava indo. Ele me disse que a fechadura era incomumente complexa para algo que deveria ser apenas um quarto do pânico. Essas foram as palavras exatas dele. Eu estava preocupado que ele não conseguisse abrir, mas, para minha surpresa, ele conseguiu destrancá-la depois de mais meia hora. Eu gostaria que ele não tivesse conseguido. Dentro do quarto, tudo parecia um tipo de santuário. Havia fotografias antigas em preto e branco penduradas nas paredes, todas cobertas por símbolos estranhos que eu não reconhecia. No centro do cômodo, havia uma cadeira voltada para a parede. Parecia que alguém passava muito tempo sentado ali, apenas encarando o vazio. Em um dos cantos, havia um colchão com cobertores amassados, e o cheiro no ar era velho e um tanto desagradável. Foi então que percebi o lixo, embalagens vazias de salgadinhos e garrafas d'água amassadas. A realização me atingiu como um soco. Alguém realmente estava morando ali, e não fazia muito tempo. Fiquei pasmo. Achei que a situação não poderia piorar, mas, claro, foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto tentava assimilar tudo aquilo, notei uma segunda porta na extremidade direita da sala. Era pequena e quase escondida pela luz fraca, mas estava lá. Quando abri, percebi que ela levava a uma escada que conectava a porta do porão, fora da casa. Me senti um idiota. Eu nem sequer tive o bom senso de verificar aquela porta externa quando nos mudamos, já que simplesmente presumi que levava ao porão. Durante todo o tempo que moramos ali, nunca abri. Minha perplexidade logo se transformou em terror. Alguém literalmente estava morando na minha casa por sabe-se lá quanto tempo. De repente, tudo começou a fazer sentido. Desde que nos mudamos, Paulo e eu notamos algumas coisas estranhas que não conseguíamos explicar. Na maioria das vezes, eram apenas objetos desaparecendo. Até aquele momento, eu apenas assumia que Paulo os tinha perdido, já que ela tinha essa tendência. Mas essa descoberta mudou tudo. Alguém estava vivendo em nossa casa. Tive que repetir esse pensamento na minha cabeça várias vezes antes de conseguir assimilar totalmente o que estava acontecendo. Eu não sabia quem estava lá ou porquê, mas sabia que não queria que voltassem. Tentei ligar para os antigos proprietários exigindo explicações, talvez até ameaçando com ações legais, mas eles não atenderam. Ou desconectaram o número, ou simplesmente não queriam lidar com aquilo. Paula estava em pânico, e eu também.
Naquela noite, usei móveis pesados para barricar a porta do porão por dentro. Encontrei uma corrente reforçada e um cadeado, e fechei tudo com o máximo de segurança. Não me importava o esforço, não havia chance de eu permitir que alguém entrasse novamente por aquela porta. A polícia veio, fez um relatório completo e nos garantiu que tentariam entrar em contato com os antigos proprietários. Também ligamos para nossa corretora, que ficou horrorizada e disse que ajudaria a polícia de todas as maneiras possíveis. Mais tarde, enquanto nos preparávamos para dormir, ouvimos um estrondo alto na porta da frente. Lola, nossa cachorra, começou a latir freneticamente, e nós congelamos. Nenhum de nós se moveu, apenas nos entreolhamos, escutando. Depois de alguns minutos, os golpes cessaram. Mas então ouvimos pequenas pedras batendo na janela do quarto. Paula segurou Lola, e eu fui olhar pela janela. Ela implorou para que eu não fosse, mas, àquela altura, eu estava furioso. Peguei um taco debaixo da cama e puxei as cortinas da janela, mas não consegui ver nada. Achamos que tinha acabado. Paula queria que eu chamasse a polícia, mas uma parte de mim queria lidar com isso sozinho. Eu sabia que os policiais apenas os espantariam. Chame de teimosia, mas eu queria garantir que quem quer que fosse pego. Eu disse a ela que, se mais alguma coisa acontecesse, eu chamaria. E então, ouvimos o som de vidro quebrando vindo de baixo. Corri para o andar de baixo a tempo de ver duas figuras fugindo da casa. A janela da cozinha estava completamente estilhaçada. Chamei a polícia imediatamente, que chegou rapidamente. Eles revistaram a casa e o porão, mas não havia sinais de arrombamento na sala secreta, nem encontraram ninguém na propriedade. A melhor suposição deles era que quem estava morando ali ficou furioso ao perceber que não poderia mais entrar e decidiu nos assustar. Minha esposa tem estado um caos desde então. A polícia intensificou a investigação, já que um crime de fato ocorreu, e disseram que estão tentando rastrear os antigos proprietários. Isso foi há 2 dias, e ainda não conseguimos nenhuma resposta. Acho que os policiais espantaram aqueles invasores, pelo menos por enquanto, já que não voltaram desde então. Estou chocado que algo assim possa realmente acontecer. Se não conseguirmos contato com os antigos donos em breve, não faço ideia do que vou fazer. Estou preparado para me defender, mas espero que não chegue a esse ponto. Quando comprei minha primeira casa, tinha apenas 27 anos. Eu havia economizado por anos, e mesmo sendo um lugar pequeno e modesto, estava orgulhoso. No entanto, mudar-se foi um desafio. Eu havia vivido minha vida inteira com meus pais, 3 irmãos e 2 cães. A casa era sempre cheia de vida, com muito barulho, mas agora, era tudo tão silencioso. Silêncio mesmo. Essa foi, honestamente, a parte mais difícil da transição. Viver sozinho parecia estranho, e no começo, eu não tinha certeza se algum dia me acostumaria. Tenho certeza de que quem já saiu da casa dos pais para morar sozinho entende do que estou falando. Uma coisa que adorei na casa foi a pequena varanda no 2º andar. Não me entenda mal, não sei nem se posso chamá-la de varanda de verdade. Era tão pequena que mal dava para ficar de pé, muito menos colocar uma cadeira. Mas, mesmo assim, eu ia lá quase todas as noites depois do trabalho para relaxar e limpar a mente. Eu fumava com frequência, mas odiava o cheiro de cigarro, então fumar dentro de casa estava fora de questão. A varanda era perfeita para isso, uma conveniência que eu valorizava muito. Não precisava sair completamente de casa para fumar, o que parecia um verdadeiro luxo. Deixe-me descrever a disposição da propriedade para que o que vou contar faça sentido. O quarteirão onde eu morava era bem padrão, com casas lado a lado por toda a rua. Atrás da minha casa, era a mesma coisa, com os quintais separados apenas por cercas de 3 metros de altura, marcando os limites das propriedades. Da minha varanda, eu conseguia ver por cima da cerca do meu vizinho dos fundos e observar todo o quintal dele. Depois de algumas semanas, percebi que já havia conhecido quase todos os vizinhos, menos ele.
Pensando bem, acho que nunca o vi, muito menos tive uma conversa com ele. Ele nunca acenava, nunca aparecia no quintal, nem mesmo na janela. Era como se ele não existisse. Se não fosse pela luz do quarto que ocasionalmente acendia à noite, eu teria assumido que o lugar estava abandonado. Imaginei que fosse alguém mais velho morando ali, já que o gramado parecia não ser cortado há anos, e nunca havia nenhum som vindo do quintal. Após mais uma semana, a curiosidade falou mais alto, e decidi ir me apresentar. Queria pelo menos colocar um rosto no nome. Em um sábado, dei a volta no quarteirão e fui até a casa dele, esperando bater na porta e talvez trocar algumas palavras. Mas a casa parecia estar em péssimas condições. Péssimas era pouco. Parecia completamente negligenciada. O quintal estava coberto de ervas daninhas, a pintura estava descascando, e algumas partes do revestimento estavam danificadas. O caminho até a entrada estava sujo e manchado. A campainha não funcionava, então bati algumas vezes na porta e esperei. Comecei a me sentir desconfortável, parado ali, e me perguntei se o lugar realmente estava vazio. Foi então que notei um movimento leve atrás da cortina da janela, quase como se alguém estivesse espiando. Isso bastou para mim. Alguém estava lá, observando, mas não abriu a porta. Quando me virei para ir embora, de repente, a porta se abriu com tudo, batendo na parede como se tivesse sido arrancada por pura raiva. Dei um pulo para trás, completamente surpreso. Me virei rapidamente e me deparei com uma senhora idosa de aparência estranha, parada no vão da porta, me encarando. Ela era baixa, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado. Sua pele era enrugada, mas parecia tensa, como se ela estivesse contraindo os músculos do rosto, se é que isso faz sentido. Seus olhos estavam arregalados, de um jeito assustador. Não vou mentir, fiquei bastante assustado só de olhar para ela. Havia algo estranho nela, como se ela estivesse sob o efeito de alguma coisa. Ela não disse uma palavra, apenas ficou me encarando, sem expressão alguma no rosto. Finalmente, depois de alguns segundos, pigarreei e me apresentei como novo vizinho. Ela disse que seu nome era Priscila e deu um meio sorriso. E foi só isso. Ela nem sequer perguntou meu nome, apenas ficou ali, me observando. Eu assenti, sem saber o que dizer, e me virei para ir embora. Saí me sentindo mais inquieto do que gostaria de admitir. Nunca ouvi a porta se fechar atrás de mim, mas não quis me virar para olhar e ser pego no flagra. Mais tarde naquela noite, fui para minha varanda como de costume, tentando esquecer a interação estranha. Naquele momento, eu não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar. Quando olhei por cima do corrimão, lá estava ela. Aquela senhora de aparência estranha, parada bem no centro do quintal dela, olhando fixamente para minha casa. Ela não se movia, não chamava por mim, apenas ficava ali, encarando. Foi um daqueles momentos em que você se pergunta se está realmente vendo o que acha que está vendo. Não sabia se devia dizer algo, acenar ou fingir que não tinha notado. Foi uma das coisas mais assustadoras que já presenciei, e eu não sabia como reagir. Entrei de volta e tentei me convencer de que ela era apenas um pouco perturbada, que não deveria me preocupar tanto com uma senhora inofensiva. Mas não parou por aí. Na noite seguinte, a vi novamente, mas desta vez ela estava se movendo de uma janela para outra dentro de sua casa, observando-me de cada uma delas. Embora eu fingisse não notar, uma parte de mim sentia que ela sabia que eu sabia que estava sendo observado. Eu esperava que ela parasse, mas ela não parou. Quando terminei de fumar e me virei para entrar, ela ainda estava lá, me observando. Por curiosidade, espreitei por uma das janelas da minha casa uns 20 minutos depois para ver se ela ainda estava olhando. Para meu horror, ela estava. Liguei para meu pai, que me disse que ela provavelmente tinha demência ou algo do tipo, e que provavelmente estava apenas solitária ou confusa. Ele me disse que eu deveria sentir pena dela. Era difícil sentir pena de alguém que estava praticamente me perseguindo, mas meu pai conseguiu me acalmar, garantindo que ela era inofensiva. Algumas noites se passaram sem que nada estranho acontecesse.
Eu não a vi no quintal ou em nenhuma de suas janelas. Comecei a achar que meu pai tinha razão e fiquei aliviado por não ter feito nada drástico. Pelo menos até uma manhã, quando encontrei uma meia feminina no meu lado da cerca, jogada no meu quintal. Fiquei olhando para ela, sentindo um arrepio passar por meu corpo. Aquilo já não era apenas um comportamento estranho, ela havia invadido minha propriedade. Não sabia o que fazer. Não queria confrontá-la, mas estava começando a sentir que não poderia ignorar mais. Deveria ter chamado a polícia naquele momento, mas não o fiz. Não queria criar problemas com uma vizinha. Aquela noite, enquanto estava deitado na cama, a campainha começou a tocar. Não uma, nem duas vezes, mas pelo menos uma dúzia de vezes, uma atrás da outra. Eu nem precisava olhar, sabia que era ela. Meio grogue de sono, não estava pensando claramente. Estava mais irritado do que assustado. Levantei, coloquei uma camisa e fui até a porta, dizendo a mim mesmo que finalmente iria pedir para ela me deixar em paz. Já tinha adiado isso por tempo demais, e estava na hora de resolver a situação. Não faço ideia de por que não fiquei com medo naquele momento. Ainda hoje, olho para trás e me arrependo de como tratei a situação de forma tão leviana. Assim que abri a porta, ela avançou em minha direção. Correu em minha direção com uma faca de cozinha na mão, o rosto retorcido de raiva, gritando algo sobre como eu havia tirado o filho dela. Mal tive tempo de processar o que estava acontecendo. Agarrei o braço dela, conseguindo desarmá-la e a imobilizei no chão. Ela era fácil de dominar, mas isso não tornava a situação menos aterrorizante. Meu coração estava disparado, minhas mãos tremiam enquanto eu a segurava e ligava para a polícia. Ela continuava gritando coisas sem sentido sobre seu filho e dizendo que ia me matar. Em certo momento, tentou me morder, mas eu não iria soltá-la até que a polícia chegasse. Foram os 5 minutos mais longos da minha vida. Ela não parou de gritar ou se debater o tempo todo. Quando a polícia finalmente chegou, eles a contiveram e a colocaram em uma viatura. Ela gritava sem parar, e eu ainda podia ouvir seus gritos mesmo depois de a colocarem no carro. Nunca estive tão assustado em toda a minha vida. Os policiais garantiram que eu estava bem e disseram que ela seria enviada para algum tipo de instituição psiquiátrica. Nunca mais a vi depois disso. Esse incidente ainda pesa muito na minha mente e me tornou uma pessoa mais paranoica e cautelosa. Acabei me mudando menos de 1 ano depois. Eu me mudei da cidade em junho de 2022. Não havia muitas opções de lugares para alugar, mas consegui encontrar algo decente. Fiz toda a mudança sozinho, usando um caminhão de mudança que ocupou meu final de semana inteiro, mas valeu a pena. Viver em um apartamento lotado na cidade não era agradável e eu só queria ter uma casa inteira só para mim, sem estar amontoado junto com muitas outras pessoas. Na primeira noite em que fiquei lá, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu estava desempacotando as caixas no meu quarto quando ouvi meu celular receber uma notificação vindo de baixo. Desci e peguei o celular no balcão da cozinha. Uma mensagem apareceu na tela, dando-me boas-vindas ao bairro. Era de um número desconhecido. Eu não conhecia nenhum dos vizinhos e já tinha salvo o número do meu locador no celular, então isso foi meio assustador. Eu não respondi e continuei desempacotando. Quando terminei meu quarto, desci novamente e comecei a organizar a sala. Montei o suporte da TV e conectei o sofá. Eu não estava tentando terminar tudo em um dia, mas queria resolver os itens essenciais para poder aproveitar a casa um pouco mais. O último item que precisava organizar naquela noite eram os banheiros. Peguei a caixa e desempacotei alguns itens no banheiro de baixo e, em seguida, subi para o meu banheiro. Enquanto organizava minhas coisas, meu celular recebeu outra notificação. Fiquei irritado, achando que era o mesmo vizinho desconhecido. Organizei por mais 1 minuto e então desci novamente. Fui até o balcão e depois até o sofá, mas meu celular não estava lá. Procurei por toda parte, mas não consegui encontrar. Eu tinha certeza de que o deixei no balcão, mas estava tão cansado que pensei que poderia ter perdido.
Revisei todos os banheiros, mas não encontrei nada. Joguei água no meu rosto para me acordar e resolvi que o celular logo apareceria. Continuei organizando meu banheiro. Eu tinha tirado a semana toda de folga do trabalho, então não me preocupava em dormir tarde ou acordar muito tarde. Queria terminar o máximo possível antes de voltar ao trabalho, pois sabia que estaria muito cansado depois disso. Depois de organizar o banheiro, peguei todas as caixas vazias no andar de cima e as levei até a garagem. Ao voltar para dentro, parei abruptamente. Do outro lado da sala, vi meu celular. Ele estava lá, no balcão, à vista, impossível de não notar. Minha cabeça ficou confusa. Fui até lá e peguei o celular. Havia uma mensagem de 10 minutos atrás com uma foto do meu sofá tirada dentro da sala. O sofá estava totalmente montado, então a foto devia ter sido tirada logo depois que subi as escadas. Rapidamente, virei, examinando a sala. Abri todos os armários e verifiquei todos os lugares. A casa ainda estava quase vazia, então não havia onde alguém pudesse se esconder. Eu estava em pânico, questionando tudo. Em um momento, até me coloquei exatamente onde a foto havia sido tirada, bem no meio da sala. Foi nesse instante que minha cabeça começou a trabalhar novamente e percebi que precisava chamar a polícia. Abri o celular e, imediatamente, recebi outra mensagem: saia de casa. A campainha tocou alguns segundos depois, me fazendo entrar em pânico total. Corri para cima, me tranquei no quarto e chamei a polícia. Mensagens continuavam chegando, exigindo que eu saísse de casa. Eles bateram na porta frontal e, em seguida, o silêncio retornou. Não havia mais mensagens nem movimento externo. Então, ouvi passos fracos circulando pela casa. Chegaram ao quintal e alcançaram o pátio, mas o silêncio voltou. Tudo permaneceu em silêncio até a chegada da polícia. Eles vasculharam toda a casa, mas não encontraram nada além de algumas impressões de sapatos. Podiam ser de qualquer pessoa, já que a casa havia sido visitada por muitos antes de eu me mudar e eu não tive tempo de limpar os pisos. É extremamente assustador pensar que eu nunca ouvi eles saindo. O mais perturbador é que eles entraram na minha casa, tiraram fotos e fizeram tudo isso sem eu saber. Já estou morando nesta casa há quase um ano e não tive nenhum outro incidente. Mas como eu poderia saber? Eles poderiam estar me vigiando agora, sem que eu tivesse ideia alguma.